A gente está hoje na nossa segunda maratona, na segunda live da Maratona de Lives, né? Em alusão ao mês da infertilidade, da conscientização sobre a infertilidade. E hoje aqui com a gente, o Dr. Eduardo Miranda, que é o andrologista na nossa equipe, né, da clínica. E para quem não sabe, a andrologia é a área da medicina que cuida da saúde do homem, né? E a gente vai justamente falar sobre o fator masculino da infertilidade. Esse é o tema da conversa agora à tarde. E eu queria pedir para você compartilhar a live. Aqui embaixo, abaixo do Dr. Eduardo, tem um aviãozinho que parece uma setinha inclinada. Você pode compartilhar a live com outras pessoas que você acha que tem interesse nesse tema. Convide as amigas, convide seu companheiro, quem você acha que tem que estar aqui com a gente hoje, né, nessa conversa. E, doutor Eduardo, a gente já pode ir começando, né? A gente sempre fala aqui na clínica que a infertilidade é um problema do casal, que independente se o fator é feminino ou masculino, independente da causa, é aquele casal que está buscando o sonho, que está junto, né, diante desse diagnóstico. Eu queria que você começasse falando, apesar da gente saber disso, né, porque qual é a contribuição do fator masculino, né, na infertilidade? Primeiramente, tem-se a questão que cada vez mais, né, por muito tempo, o peso da infertilidade caía nos pesos da mulher isoladamente, né? Você via que mulheres iam para consulta, buscavam a iniciação da avaliação do tratamento sozinha, né? E cada vez mais se sabe que o homem é parte fundamental no processo, né? Primeiro porque o fator masculino ele corresponde até cerca de 50% das causas de infertilidade conjugal. E mesmo naqueles casos em que realmente não tenha nenhum fator identificado, sempre há alguma medida, alguma atitude que pode ser feita para otimizar, né, o potencial de fertilidade do sujeito. E, por que não, né, para acompanhar o casal, né, acompanhar a parceira nessa grande caminhada. Né? É um peso muito pesado para se levar sozinho. Então, tem todos esses aspectos. Mas, com certeza, o fator masculino é uma coisa ainda muito questionada, né? Tem muito a se desenvolver, né? Os estudos, né? A real importância da biologia do espermatozoide ainda é muito estudada, né? Ainda tem muitas questões em aberto que a gente precisa desenvolver para poder entender e ajudar cada vez mais os pacientes, né? Eu queria que você comentasse agora quais são as principais causas relacionadas ao fator masculino da infertilidade. Primeiramente, eu costumo iniciar dizendo, né, que o fator masculino ele é extremamente sensível, né, às células germinativas do homem, né? Enquanto aquela mulher, habitualmente, ela ovula em um ciclo mensal, um óvulo cada mês, né? A produção do homem são milhões de células produzidas a todo minuto, né? Então, apesar, né, de ter aquela questão do homem ser o fator forte, dessas coisas, né, a célula ela é extremamente sensível, né? E ela sofre, digamos, agravo dos diversos fatores ambientais e genéticos e hormonais, né? Então, quando você fala em infertilidade masculina, você tem que, digamos, categorizar em diferentes fatores, né? Existem os fatores ambientais, né? A gente sabe que obesidade, estilo de vida, consumo de álcool e drogas tem um grande impacto na qualidade dos espermatozoides. Existem fatores hormonais, então existem algumas doenças que levam a alterações hormonais, ou ainda o uso de hormônios anabolizantes, andrógenos, de forma inadequada que pode contribuir. Existem fatores genéticos também, algumas doenças genéticas e algumas alterações dos genes específicos da produção de espermatozoide. E talvez um grande grupo de causas, né, um fator isolado, seja a varicocele, que são aquelas varizes no testículo e no escroto, né, que acabam acumulando no testículo, acumulando radicais livres e levando realmente a um déficit de produção. Tá? Então, geralmente, quando você vai fazer uma avaliação, é difícil você encontrar uma causa pontual. Olha, é exatamente isso que está levando realmente a um conjunto de fatores, né? E é difícil você quantificar quanto que cada fator contribui, quanto que vai melhorar se você reverter ou tratar cada um dos fatores. Então, a gente faz uma avaliação completa e trata em bloco em diferentes frentes, né? Cada uma das frentes tem um potencial benefício, né?
E daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês aqui do ao vivo. Podem ir colocando que eu estou anotando. E aí eu queria começar, na verdade, hoje com as perguntas, uma que a gente não conseguiu responder ontem, né? Na verdade, duas perguntas que tinham chegado na enquete, não deu tempo de a gente responder na live de ontem. Doutor Evangelista, passo a bola para você, né? A pergunta da zoospermia. Qual o primeiro passo? E quais as chances de engravidar? Então, assim, da zoospermia, primeiro vamos definir o que é a zoospermia aqui para o nosso público. É a ausência completa. Como? Tá falhando, Manu, um pouquinho o teu vídeo. Não sei se é o meu ou o teu, mas enfim. A zoospermia... Avisem aí, gente, se vocês estão conseguindo ouvir. Tá, então eu acabei de comentar aqui com eles que a zoospermia é quando o sujeito ele tem a capacidade de ter uma ereção, sai o sêmen que de uma forma macroscópica, você olhando para ele é normal, mas quando você olha no microscópio não tem nenhum exame, de preferência em um outro momento, em um outro laboratório, porque a produção, ela, como eu falei, ela é contínua e ela é variável. Então, às vezes, pode ser, se você tiver algum fator, digamos, pontual, alguma infecção aguda, alguma febre, alguma coisa assim, você pode ter uma zoospermia transitória. Então, você tem que realmente confirmar com 2 exames. Pode ter sido também um erro laboratorial, um erro de coleta, enfim, qualquer situação é possível. Né? Não é incomum você ver, às vezes, uma zoospermia, e quando você repete, existem uma oligospermia severa, né? Pode ser por conta de erro laboratorial. É aso o tempo inteiro, a pessoa pode oscilar, né? Então, o primeiro passo, sem dúvida, seria repetir o espermograma. Obviamente que também é interessante que seja avaliado, feita uma avaliação, né, com um urologista, de preferência até com um andrologista, para você realmente avaliar algum potencial, algum fator potencial que seja reversível nesse caso. Né? Existem algumas pessoas que são azoospermicas, mas são de forma temporária, porque estão usando um tratamento hormonal, ou porque você vê lá que tem algum tipo de obstrução no trato genital. Então, isso aí tem que ser avaliado, né? Basicamente para categorizar as causas não reversíveis das reversíveis. E também uma grande categorização importante é diferenciar aqueles casos que são obstrutivos, ou seja, a produção, o somatóide ele não consegue ser eliminado porque tem algum entupimento no canal, em todo o sistema genital. Daqueles casos da zoospermia de produção, ou seja, não chegam lá porque a produção é muito baixa, ou quase zero, ou até zero em alguns casos. Né? Esses pacientes eles são facilmente identificáveis. No exame você vê aquele testículo bem diminuído, alterações hormonais sugestivas. Foi perguntado também das chances do sujeito ser pai. Isso aí vai depender, como eu falei, do tipo, né? Se é obstrutivo ou não, se é reversível ou não. Tá? Enfim, de maneira geral, para os casos obstrutivos, consegue encontrar espermatozoides na quase totalidade. Eu diria virtualmente 100%. Algum caso ou outro, você pode ter uma falha de produção associada, mas é raro. E os casos mais críticos são aqueles casos que têm um problema de produção. A produção ela é muito baixa, ou zero. Né? Nesses casos aí, eu diria que as cirurgias de exploração testicular, em que você vai procurar fazer uma cirurgia exploratória, usar um microscópio, olhar lá cada um dos tubos do testículo, a chance de você encontrar espermatozoides é 50%, em torno de 50%. Alguns pacientes têm uma chance um pouco maior, porque tem um histórico já um pouco melhor, e outros talvez seja um pouco menos. Né? Por exemplo, alguns pacientes que já fizeram uma biópsia, que foi constatada que não há nenhuma célula germinativa no testículo, pode ser tão baixa quanto o vírus. Né? Manu, algum problema aí? Estou lhe ouvindo agora. Voltou? Pronto. Então pronto. Eu falei bastante aqui. Eu espero que mas você eu lhe ouvi. Então, confirmem aqui, gente, nos comentários, se vocês estão ouvindo direitinho.
A pergunta aqui da Lídia: se o espermograma tiver uma quantidade, uma qualidade baixa, tem algum tratamento para melhorar? Sempre tem tratamentos para melhorar, né? Primeiramente é porque a gente também não há digamos, um limite mínimo a partir do qual aquele espermograma você pode dizer, olha, isso aqui você vai conseguir engravidar, aqui você não vai conseguir engravidar, tá? O espermograma ele é muito falho nisso. Você vê pacientes com espermograma bem ruim que acabam eventualmente conseguindo gravidez natural. Por outro lado, você vê pacientes com espermogramas muito, muito bons e que eles não conseguem. Basicamente porque o espermograma ele é um exame que avalia a qualidade global dos seus espermatozoides, né? E muitas vezes existem variações individuais entre as células que conseguem interação com a parceira, com todas as situações da complexidade que tem a reprodução, que conseguem sobressair e acabar engravidando. Então sempre tem, né? Você pode avaliar assim, quais são os potenciais fatores de agravos à produção que o homem tem, seja ambientais, como eu falei, seja hormonais, seja alguma doença, seja algum remédio que ele toma, entendeu? E você consegue, muitas vezes de forma multidisciplinar, né? A gente tem acompanhamento conjunto com nutricionistas, né? Com psicólogos, com toda endócrinos também, dependendo da situação, que a gente pode ajustar, fazer ajustes, colocar o melhor estilo de vida, avaliar seus hormonais, tratamentos hormonais, se for possível, varicocele significativo e grande, operar a varicocele, né? E muitas vezes a combinação de outros fatores a gente consegue melhorar sim. O pessoal falou que só falou que tá meio pausando, Manu. O teu tá pausando bastante. O meu, a imagem tá super boa. Não sei se... Eu acho que é alguma coisa aqui na minha conexão. O pessoal até comentou no começo da live que daqui a pouco vai ter live dos artistas, né? Eu acho que a competição tá muito grande aqui na banda da internet. Pois é. Mas vamos dar certo. Se travar de novo, eu vou reiniciar, que é pra gente poder utilizar outra fonte de internet. A gente pode tentar também. Tem uma pergunta aqui no chat, aqui no ao vivo, que também foi enviada para a gente, uma parecida na enquete, sobre a ligosospermia, né? Pra gente no inbox, a paciente perguntou, né? Meu esposo tem a ligospermia severa, tem algum tratamento para melhorar? E aqui nos comentários a gente tem duas desse tópico, né? Uma pessoa comentando que teve 11 milhões de espermatozoides por campo, se tem alguma coisa também para poder melhorar. E outra aqui perguntando se a insulina pode causar a ligosospermia. Pois é, então oligospermia ou oligosospermia é quando a pessoa tem uma concentração de espermatozoides abaixo dos limites preconizados, né? Então aquele sujeito que tem menos de 15 milhões, não é por campo, é por ml, tá? É classificado como oligospermia. Como eu falei, vários pacientes oligospermos eles conseguem engravidar, né? Porque quantidade aqui não é tudo, né? Então, às vezes o paciente tem, como eu falei, porque veja que o espermograma ele tem os critérios absolutos e os critérios relativos, né? Então, às vezes o sujeito tem uma concentração de 11 milhões, mas ele tem um grande volume de sêmen, 5 milhões. Então, você vai ver que no total de ejaculado dele pode ser 60 milhões, né? Que acima de 40 é considerado normal, com motilidades boas. Então, para você não se apegar muito compulsiva obsessiva com os números, tá? Não, tenham cuidado com isso. Mas sempre dá, como eu falei, a mesma coisa. O fator masculino, você tem que primeiro fazer uma ampla investigação dos fatores que podem estar contribuindo para essa diminuição da produção. Às vezes, se não houver, você pode também fazer induções hormonais, fazer tratamento com antioxidantes, e aquela questão que eu falei do estilo de vida, aspectos nutricionais, eles são sempre importantes. Quanto à diabetes, né, assim, eu diria que a insulina em si não é o principal problema, tá? O problema é a diabetes compensada. A diabetes, ela está entre as causas dos agravos, eu diria até no grande grupo das doenças gerais ambientais que podem prejudicar a qualidade dos espermatozoides, né? Não só a qualidade diretamente, como indiretamente, porque também alterações hormonais, né? Que às vezes, então a diabetes diretamente, o açúcar circulante alto, ele
ele piora a produção de espermatozoides e, secundariamente, ele piora a produção hormonal, que pode piorar a produção também. Então, pacientes diabéticos comumente têm grandes alterações de qualidade de sêmen. Alguns diabéticos também com neuropatias, ou seja, quando começa a diabetes afetar os nervos, também começa a ter disfunção erétil, não consegue ter outras causas sexuais e ejaculatórias que podem levar à infertilidade, né? Tem diabetes que desenvolvem, que a gente chama de uma anejaculação, tá? Ou seja, ele até tem um orgasmo, mas ele não sai nenhum sêmen. Ou uma coisa que depois a gente constata que é uma ejaculação retrógrada, né? Em vez do sêmen ir, né, ser eliminado pelo pênis, ele acaba voltando para a bexiga, né? Então, isso aí é comum em diabéticos descompensados de mais longo prazo, que tem já algum tipo de neuropatia, né? Então, quem é diabético, é melhor que tome insulina, que compense, é a melhor maneira de você melhorar a produção de maneira geral. E a gente lembra que esses fatores ambientais vão estar em pauta aqui na segunda-feira, né? Com a doutora Johanne, nossa nutricionista, que vai estar falando especificamente da nutrição e da fertilidade do homem. Então, se você está interessado nesse assunto, né? Não esqueça de estar aqui com a gente na segunda-feira também. E aí, doutor Eduardo, eu queria que o senhor comentasse agora por que a fertilidade masculina vem diminuindo nas últimas décadas. A gente tem tido realmente uma queda da fertilidade do homem? Tem com certeza, né? Então, nas últimas décadas, né, se você olhar desde a década de 60 até agora, os gráficos de qualidade seminal, eles são todos decrescentes. A curva descendo a ladeira, infelizmente. Né? E assim, ninguém sabe ao certo o porquê, mas existem várias hipóteses, né? Frente ao que eu falei aqui, uma coisa é clara, né? Porque a gente está mudando o nosso estilo de vida como um todo. Estamos ficando mais sedentários, mais obesos, né? Com a dieta de pior qualidade. Excesso de estresse, excesso de preocupação, isso tudo gera uma disfunção orgânica, né? E isso tem repercutido digamos, na fertilidade como um todo. Agora, a causa ao certo, ninguém sabe, né? Eu até postei recentemente que, inclusive, esses números são mundiais, mas teve um grupo lá da Unicamp que recentemente eles publicaram aí um trabalho aí dos últimos 20 anos também que corrobora, né? Comprova que realmente há uma queda. Ninguém sabe, né? Existem pessoas muito pessimistas que vai no futuro, né? Aquele futuro, todo mundo vai ser infértil, aquela coisa. Mas acho que não é para tanto, né? A espécie humana ela vai evoluindo, vai ter que se adaptar, tá? E provavelmente o principal caminho seja o estilo de vida e a saúde, né? As pessoas cada vez mais também começam, acho que mais recentemente, nos últimos anos, começou a se dar mais valor ao estilo de vida, aquela sustentabilidade, você até do ponto de vista econômico, você tem que crescer, mas você tem que crescer de forma sustentável. Então, você tem que profissionalmente crescer, mas tem que manter uma saúde, né? O critério de sucesso como um todo, ele também está ligado ao sucesso pessoal e à sua saúde. Então, eu espero que essa tendência ela seja pelo menos abrandada, por que não revertida, né? Nas próximas décadas. Vamos ver. Eu queria aproveitar para registrar a presença da doutora Johanne, que eu acabei de comentar que vai estar conosco na segunda-feira. Travou? Tá me ouvindo, doutor Eduardo? A Iô tá aqui? Tô. A Iô tá aqui, eu queria mandar um abraço especial para ela, que é uma grande parceira e tem experiência no tratamento dos pacientes com infertilidade masculina. E aí a gente vai continuando aqui nas perguntas, tem uma do ao vivo, perguntando se tem como melhorar a motilidade dos espermatozoides. Tem também, gente. Porque, como eu falei, né? Você, às vezes, não consegue fazer um tratamento extremamente focado. Às vezes até dá, né? Você fala assim, olha, eu tenho aqui uma alteração de teratospermia. A minha morfologia do espermatozoide está alterada. Eu quero melhorar só a morfologia. Não é assim que funciona, né? Porque existem, digamos, vários critérios de qualidade, né? Então, alterações mais sutis sejam alterações de morfologia, né? Até porque é um critério mais subjetivo. Então, pessoas que são, digamos, subférteis, às vezes você vê aquele espermograma normal, alteração de morfologia, consegue engravidar natural. Daí, quando o processo de agrava o testículo ele vai progredindo, começa a haver também alteração significativa da motilidade,
Então, começa a não só ficar alteração no aspecto, ficam espermatozoides com a cabeça grande, o rabo, perdem o rabo, uma parte da peça intermediária, que é, digamos, o pescoço, né? E então, no fim, começa também a haver um comprometimento da multiplicação e da quantidade de células, né? Obviamente, isso é muito teórico, na prática você não vê, você vê todos os tipos de padrão, tem gente que tem alteração especificamente de motilidade. Então, a primeira coisa é você investigar, né, e ver quais são as hipóteses. Às vezes, se o cliente tiver uma varicocele e você operar, geralmente a motilidade ela melhora também, né? Tratamentos hormonais, eles não, muitas vezes não são focados na motilidade, eles melhoram mais a conta, tá? E aí você tem, tá, que dão, digamos assim, só alteração específica da motilidade, né? São alterações na formação dos microtúbulos, tá? Existe eventualmente o que for corrigir, você corrige, e isso em geral já leva a uma melhora da motilidade, tá? Alguns casos, como eu falei, que é uma discinesia ciliar primária, alguma alteração mais grave da motilidade, muitas vezes é irreversível. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: a gente tem que melhorar o sêmen, lembrando dos parâmetros relativos aqui, que o sujeito tenha 10% de motilidade. Então, ele tem 10 milhões e tem 10% de motilidade progressiva, ou seja, ele tem 1 milhão de espermatozoides que nadam para frente. Muitas vezes você não consegue aumentar a porcentagem de motilidade, mas se você fizer um tratamento hormonal e aumentar a produção como um todo, então vamos dizer que ele vai de 10 milhões para 100 milhões e mantenha 10% de motilidade, então ele apesar de não ter aumentado de forma proporcional, você aumentou de forma absoluta. Antes você tinha só 1 milhão nadando para frente, agora você tem 10 milhões. Então, a ideia, a meta é sempre tentar melhorar todos os aspectos que tiverem ao nosso alcance, tá? Todos os parâmetros. E quando a gente terminou a última live, a doutora Johanne tinha deixado uma pergunta, né? Que é a nosso próximo tópico, que é sobre a varicocele. O impacto da varicocele na qualidade do sêmen. A varicocele, né, é considerada por muitos a principal causa de infertilidade masculina, né? Porque ela é bem comum na população geral e mais comum ainda em homens que estão com dificuldade de engravidar, né? Lembrando que o nosso testículo, eu falei no começo, né, ele é extremamente sensível aos ambientes externos, não é à toa que ele fica no saco, tá? Que é exatamente um objetivo evolutivo para que o testículo fique uma temperatura 1 a 2 graus abaixo da temperatura do corpo, para que a produção de espermatozoides, essas células sensíveis, seja extremamente facilitada, né? E a varicocele nada mais é do que varizes, né? Uma dilatação das veias, né? Que são os vasos que levam o sangue de volta para o corpo. Quando elas estão dilatadas, insuficientes, ela não funciona bem, acaba acumulando sangue dentro do testículo, né? Isso acaba levando... varizes que a gente tem na Exatamente, toda doença varicosa, né, tem esse mesmo princípio, são veias insuficientes, né, que causam diversos tipos de sintomas, né, como hemorroidas, por exemplo, né, são várias outras. Então, aí esse sangue, as veias dos membros inferiores, né, enfim. E aí esse acúmulo de sangue acaba acumulando calor no testículo, por não recircular, né, então o sangue venoso, ele é um sangue com menos oxigênio, né, acaba propiciando que aumente os radicais livres e substâncias toxinas que podem levar a lesão na célula germinativa, né? E podem piorar a produção e levar à infertilidade. A grande questão, né, que é sempre discutida em varicocele é porque a maior parte dos homens do mundo que tem varicocele, e é muita gente mesmo, são férteis, né? Então, do mesmo jeito que a varicocele tem esse mecanismo de lesão, o nosso organismo ele tem as defesas dele, né? Então, existe um equilíbrio entre as forças nocivas e as forças que defendem o testículo. Então, a varicocele está lá, nem sempre ela vai estar levando infertilidade, tá? Muitas vezes, o sujeito ele tá bem equilibrado. Muitas vezes o sujeito está equilibrado aos 20, 30 anos, tem uma primeira família. Só que aí você passa mais 20 anos nesse processo e por uma hora para outra, né, o lado nocivo começa a preponderar e daí aos 40 anos o sujeito que tinha varicocele desde os 15 não consegue mais ter filho, né? Então, a gente não sabe por que algumas pessoas têm uma boa proteção e realmente a varicocele parece não ter nenhum problema. Já outros têm
quadros gravíssimos de alterações graves no espermatozoide de fertilidade, que quando, ao operar, a pessoa engravida até com uma certa facilidade, né? Então, esse é realmente um grande objeto de estudo também, contribuindo, né? E como o espermograma ele é um exame, como eu falei, né, falho, muitas vezes o espermograma está normal e a varicocele está lá, você acha que não está dando interferência, mas ele acaba operando por algum motivo e acaba conseguindo engravidar, né? Então, Tem um você outro precisa de uma exame, né, avaliação completa, né? tem um outro exame até, doutor, que a gente costuma pedir, ver, né, na avaliação do casal infértil, que é a questão da fragmentação do DNA, né? Você pode É, comentar um pouquinho sobre isso? tá. Então, a fragmentação é um refinamento dos testes funcionais de espermatozoide, né? Porque o espermatozoide, como eu falei, você está olhando um rebanho. Quantos tem, quantos estão se mexendo, quantos estão mortos, quantos estão vivos, né? E isso aí digamos, uma avaliação meio grosseira, né? Frente a uma célula que tem um potencial biológico tão forte, como fosse uma semente, né? O espermatozoide. Então, cada vez mais há estudos que tentam avaliar a qualidade interna do espermatozoide, né? Quanto que ele, mesmo que esteja com a perna quebrada, cabeça meio torta, quanto que lá dentro o material genético está íntegro para, ao colocar dentro de um óvulo, você consiga gerar um embrião, né? E aí, nessa linha, os estudos de fragmentação, eles seguem esse princípio, né? De você ver quanto por cento dos espermatozoides tem o DNA íntegro, né? Essa fragmentação quer dizer quebras, né? Quantos por cento dos seus espermatozoides tem o DNA quebrado? E a gente sabe que essas quebras, quando elas estão acima de 30%, isso é um mau sinal, ou um fator também que pode prejudicar a gravidez natural, pode estar prejudicando os tratamentos de reprodução assistida, né? E também muitas vezes carecem de uma intervenção, tentar melhorar essa fragmentação. A gente está registrando aqui também a presença da doutora Remédios, que vai estar aqui com a gente Opa, amanhã, falando do fator feminino da infertilidade. Doutor Elmar também, que vai estar com a gente no próximo final de semana, no próximo sábado, também aqui excelente. na audiência. E a doutora Johanne deixou aqui outra perguntinha para a gente, para você comentar um pouquinho sobre a cirurgia de varicocele e a questão da libido. Tá, a cirurgia de varicocele, ela atualmente ela é feita, né, uma microcirurgia. Então, é uma cirurgia que não tem risco de vida, muitas pessoas me perguntam isso. Geralmente você faz uma pequena incisão, tá, de 2 centímetros, 2,5 centímetros, na virilha, geralmente abaixo do nível do calção. Então, é uma cirurgia que vai ficar imperceptível, né? Então, geralmente você usa um microscópio para você conseguir magnificar o cordão, né, o conjunto de vasos que vai e vem do testículo, né? E aí você tem que ter uma cirurgia minuciosa. Você vai procurando essas veias que estão dilatadas e vai cortando e excluindo uma por uma, né? Você tem uma ideia, essas veias, né? O normal, sabidamente normal, é geralmente abaixo de 2,5 milímetros, né? Geralmente varicocele é quando está maior que 3,5. Então, é uma cirurgia bem delicada, né? Que apesar de poder se demorar, porque às vezes você tem que buscar muitas veias, tem bastante veia, você tem um sangramento mínimo, tá? Você tem uma manipulação mínima dos tecidos, né? Tem uma recuperação super rápida, geralmente ela é feita em regime ambulatorial, né? O sujeito opera, vai embora no mesmo dia. E, como eu falei, né? E geralmente é uma melhora que não é imediata também digamos assim, na fertilidade do sujeito. Porque se ela tem aquelas veias varicosas, né? Você vai tirar, excluir elas do trânsito para que se desenvolva um caminho mais normal do sangue. Só que nos primeiros meses após a cirurgia, há uma tendência até a piorar aquela estágio, o sangue ficar acumulado no testículo. Geralmente a melhora, digamos, da fertilidade começa a acontecer a partir do terceiro mês e vai progressiva até um ano, né? Geralmente até final do ano é onde a cirurgia de varicocele tem o seu efeito máximo. Quanto à libido, tá? Então já tem muito pouca relação da varicocele com qualquer disfunção sexual, tá? Geralmente a associação que há entre essas queixas é através da questão hormonal, né? Porque às vezes o sujeito, como a varicocele ela afeta o testículo, ela afeta não somente a produção de espermatozoides, mas afeta também a produção hormonal. Então, já foi mostrado que pacientes que operam a varicocele, muitos deles têm um incremento dos níveis hormonais. Então, eventualmente, se o sujeito estava realmente com uma baixa hormonal e com sintomas sexuais,
naqueles que aumentam, aproximadamente 70% dos pacientes melhora a sua testosterona, isso pode vir a melhorar, sim, né, a questão da libido, mas não é, digamos, não deve ser o objetivo primordial dessa cirurgia, né? Acaba sendo uma coisa que vem de quebra, né? Um benefício extra, mas você indicar uma cirurgia para melhorar a libido não costuma ser a rotina, tá? E eu queria registrar também a presença da Miriam, da nossa equipe de acolhimento, da doutora Socorro, nossa administradora, e da doutora Adócrino, que vai estar com a gente aqui também na programação na quinta-feira, se não falha a memória, né? Todo mundo aqui na audiência ligadinho no doutor Eduardo. E eu vou trazer agora algumas perguntas da nossa caixinha do Stories, né, do Instagram. Uma paciente perguntou, paciente azospérmico pode ser acompanhado somente pelo urologista? Eu acho que ela estava perguntando se precisava acompanhamento do casal pelo especialista em reprodução ou se bastava acompanhamento. Gente, na medicina nem sempre nem nunca, né? Mas em infertilidade, acho que a gente pode ousar um pouquinho. E eu até como sendo um urologista e andrologista, eu acho que sempre tem que ser avaliado o fator feminino. Mesmo que, né, isso vai para os dois lados, né? Porque às vezes um dos dois tem um quadro mais grave, uma condição mais extrema, como é a azoospermia, e aí todo mundo usa uma lupa naquele problema. Aí você trata, melhora, enfim, às vezes até consegue reverter a situação e o paciente, um casal não engravida. Aí você vai ver a mulher tinha uma endometriose, obstrução tubar, então não tem essa, não dá para engravidar só, gente. Então, por mais que não é porque um deles tem um problema grave, que o outro também não pode ter e não merece uma atenção, um acompanhamento e um cuidado. Né? Mesma coisa a mulher, às vezes a mulher tem endometriose grave, aí você vai ver lá o homem tem também um muitas vezes, né, as pessoas não avaliam a parte masculina, às vezes por uma, né, impossibilidade em cidades menores e tudo, aí você vai ver depois de anos e anos tentando tratamentos com a parceira, você vai ver lá que o homem tinha um quadro até muitas vezes grave, né? Então o ideal é que acompanhe sempre os dois, né? Porque inclusive a grande maioria dos pacientes azoospermicos vão precisar de algum tratamento cirúrgico e de algum tratamento de reprodução assistida em que o especialista em reprodução ele é fundamental, né? Em grande parte uma boa parte do tratamento é a principal figura, né? Nós andrologistas a gente prepara o terreno, a gente levanta para eles cortarem, né? Sem dúvida. Então não dá para você fazer o tratamento sem eles, não há dúvida. E aí, o que a gente falou desde o começo da live, a gente olhar para o casal, é o que a doutora Johanny está reforçando aqui também nos comentários. A outra pergunta que veio para a gente na caixinha do Stories do Instagram é: remédio para convulsão pode interferir na fertilidade masculina? Remédio para? Convulsão. Para quê? Convulsão. Sim. Pode sim, para convulsão, né? Para epilepsia. Então, praticamente, gente, mais uma vez eu volto a lembrar daquela, né, da sensibilidade do testículo, da célula germinativa. Então, praticamente todos os remédios psicotrópicos, eles têm sim algum efeito, tá, na produção dos espermatozoides. A maioria são problemas leves, que não requerem que a pessoa deixe de tomar ou que eventualmente venha trocado o remédio. E aí, parte obviamente, tem alguns remédios que são extremamente ruins, os anticonvulsivantes não é o caso. Então, você tem que avaliar realmente como que está a produção daquele sujeito, de espermatozoides, como que está a saúde dele geral, e cabe ao médico que está fazendo a interpretação ver quanto que do problema vem desse remédio. Provavelmente é uma parcela muito pequena. Alguns outros remédios, de outros problemas, digamos, psiquiátricos, eles trazem um grande problema, e às vezes você tem que fazer um trabalho com um psiquiatra para tentar trocar ou diminuir a dose, né? E muitas vezes não é possível, são pessoas que têm um quadro mais delicado e às vezes nós temos que nos virar, arrumar outras maneiras de estimular a produção e melhorar aquela qualidade sem mexer nesses remédios de problemas que são, digamos assim, mais graves, né? Que você não vai ficar alterando esses remédios, né, para melhorar a produção na grande maioria das vezes. Tem alguma outra substância que impacta em termos de remédio? O pessoal fala muito também às vezes dos produtos para calvície, né? O que mais que impacta negativamente a qualidade do sêmen? Os principais são tratamentos de doenças, digamos, imunológicas, tá? Medicamentos que mexem na imunidade. Qualquer quadro, não vou dizer neoplasia, câncer, né? Mas doenças que são proliferativas, né? Então, lembre-se que a célula germinativa está se proliferando.
o câncer ele se prolifera. Então, todo medicamento que é antiproliferativo, para diminuir a proliferação de células do mal, digamos assim, acaba impedindo que as células do bem também se multipliquem. Tá? Essa questão dos tratamentos para calvície, principalmente a finasterida, também, sabidamente, né, não por mecanismos ainda meio desconhecidos, eles podem prejudicar a produção em alguns pacientes. Né? Vários pacientes tomam hemograma normal, fertilidade normal. Vários outros pacientes também têm alterações que quando você tira o remédio, melhora. Então, é o que eu digo, você tem que tentar dar prioridade para tratamentos para calvície não hormonais, se possível. Se não for possível, você tem que fazer uma avaliação e ver quanto que aquela pessoa realmente vai ter a sua produção prejudicada por aquele determinado medicamento e fazer ajustes. Tá? Remédio para pressão, esse para diabetes, né? O que faz diabetes compensado. Tá? Então, esse aí você não deixa de tomar jamais. Alguns remédios para emagrecer, todos os remédios estimulantes, tá? Tipo aquelas anfetaminas, drogas de uma maneira geral, remédios para emagrecer, todos esses eles pioram bastante a produção, devem ser evitados. E aí eu vou trazer agora a próxima pergunta da nossa caixinha dos stories, né? Meu marido fez vasectomia, mas na punção não foi encontrado espermatozoide. Existe tratamento? Muita gente, né? Que faz a vasectomia, depois tenta... Exatamente. A gente tem um número que cerca de 6% das pessoas que fazem vasectomia se arrependem e querem aumentar a família, né? Seja porque é um outro relacionamento, seja por melhora de condição financeira, alguma tragédia e morte na família. Então, não é incomum, é bastante frequente quem trabalha com reprodução. E a vasectomia nada mais é do que uma azospermia induzida. Você vai lá e corta os deferentes, então o sujeito, em teoria, ele continua a produção, que no homem se mantenha a vida inteira, né? Só que eles não conseguem, por um entupimento, não conseguem chegar ao meio externo. Né? Então, é um exemplo clássico de uma azospermia obstrutiva. Nesses casos, eu até falei agora há pouco, né, virtualmente 100% dos pacientes vão ter a produção mantida e você vai conseguir encontrar espermatozoides para usar em tratamento de reprodução. Tá? Então, nesse caso aí, às vezes falha. Você vai fazer um tratamento de captação lá no testículo e você não encontra. E aí você tem que fazer uma avaliação ampla, né? Então, será que esse paciente, apesar da vasectomia, ele desenvolveu algum problema que está prejudicando a produção? Então, tem que ser revisto. Será que ele não tinha uma varicocele? Ele fez a vasectomia há 20 anos. Ele tinha 25 anos, agora está com 45. É outra pessoa. Tem que ser reavaliado. Talvez tenha uma varicocele. Talvez esteja tomando algum desses remédios que eu falei. Né? Tá tratamentos hormonais, está usando testosterona, alguma coisa do tipo. Essa é uma das grandes coisas, é investigar se tem algum outro fator que esteja levando a uma deficiência de produção, seja por causas hormonais ou por lesão direta do testículo. A outra grande questão é a técnica de coleta. Né? A técnica de coleta. As técnicas de punção, elas são técnicas mais simples, né? Mas alguns pacientes, pela obstrução, ficar muito tempo entupido o testículo, desenvolvem cistos, desenvolvem cicatriz. Às vezes ele já fez diferentes punções, aí você vai fazer uma punção, você acaba... que é um processo não guiado, né? Você é só palpar, você sente lá o tato e você vai pulsionar no epidídimo, né? No caso da vasectomia, você pulsiona no epidídimo e lá é uma estrutura pequena, tá? De meio centímetro, 1 centímetro. A agulha, às vezes, grosseira, você não consegue achar realmente um local onde tem os espermatozoides, né? Nesses casos que fizeram pulsão e falha, além dessa avaliação, às vezes vamos sugerir uma técnica microcirúrgica. Você faz um pequeno cortinho, né? Aí você olha lá, magnifica com um microscópio de definição, com poder de magnificação muito bom, você consegue ver exatamente alguns potenciais locais melhores, né? Então, você combinando uma melhor coleta com uma melhor preparação, muitas vezes você consegue reverter isso aí. Não precisa ficar, avisa para o paciente aí que não precisa ficar preocupada não, que é possível sim. Né? Outra vez eu peguei um paciente que tinha feito 6 punções, e nas últimas 3 não tinham encontrado, né? Esse excesso de punções pode gerar cicatrizes, complicações, hematomas. E aí eu fui lá usando a técnica microcirúrgica, né? Uma microdissecção do epidídimo e consegui encontrar espermatozoide de excelente qualidade, inclusive um sobressalente, conseguimos congelar vários tubos para futuras tentativas dele, né? E aí, doutor, vou trazer agora perguntas aqui do ao vivo, né? Tem uma bem atual perguntando sobre o impacto do Covid na alteração do esperma.
Gente, essa é uma pergunta boa e ao mesmo tempo difícil, porque a gente não sabe, né? A primeira fase dos estudos agora nessa pandemia era para tentar identificar a presença do vírus no sêmen, né? Para ver, se existe transmissão sexual, dois, se existe risco de transmissão do Covid para os embriões no centro de reprodução, né? E o terceiro, ou seja, esses estudos iniciais, a maioria dos estudos, né, tem 4 ou 5 estudos, a maioria chinês, já foram avaliados 180 pacientes. Nesse, apenas um estudo encontrou o vírus no sêmen. E era um estudo de má qualidade, tá? Eu diria que não foi dito exatamente como foi feita a coleta. Muitos pacientes, né, pode às vezes, né, tá lá, esses pacientes estavam internados, né, então às vezes o paciente espirrou na mão, aí vai fazer a coleta, então às vezes há uma identificação no sêmen, mas é uma contaminação. Tá? Então nem se sabe ao certo se esse vírus em algum momento ele vai andar, trafegar lá pelo trato genital, né? Essa é uma questão. Outra questão é se realmente, né, porque foi visto que até 15% dos pacientes desenvolvem uma orquite, ou seja, inflamação do testículo. Similar ao vírus da cachumba, né? O vírus da cachumba todo mundo sabe, né? Que é aquela parotidite, né? Da inflamação da parótide, e 20 a 30% deles vão ter um acometimento do testículo também, que é uma das causas de infertilidade, infecções E que acometem popularmente o a gente testículo. diz que desceu, né? Desceu, exatamente. Não é bem isso, né? Tem pessoas, inclusive, que têm a papeira só no testículo sem ter a parotidite. Realmente é o que o vírus ele tem um chama trofismo, né? Uma afeição pelo testículo. Tá? E aí, assim, esses pacientes que desenvolvem a orquite, a gente tem ficado mais de olho. Né? A maioria deles não tem tido, né, nos trabalhos, né, não tem tido nenhuma repercussão muito grande, apesar de, nesses levantamentos que foram sendo feitos, parece que no médio prazo, né, com 6 meses, tem havido uma pequena diminuição na concentração dos espermatozoides. Mas só na concentração e na motilidade, sem afetar muito questões de fertilidade que não foram avaliadas. Né? A gente, como eu falei, a gente sabe que a testícula as coisas são meio lentas. Pode ser que com 1 ano, 2 anos não tenham nenhuma repercussão de longo prazo. Então isso é muito cedo para dizer. Tá? Possivelmente eu diria que é esperado que seja bem menos do que a cachumba. Tá? Porém, se tiver, vai ser, e talvez menos do que o Zika também. Tá? Cachumba e Zika vão estar mais na frente. Corona, se confirmar, vai ser alguma coisa intermediária isso, entre as outras viroses, como influenza, tá? Mas a gente precisa de mais tempo, pelo menos mais uns 6 meses para ver o que os trabalhos vão dizer, tá? Outra pergunta aqui do ao vivo, perguntando sobre o impacto do calor na qualidade seminal, se sempre afeta ou alguns casos não, especificamente para trabalhadores de cozinha e de locais muito quentes. Pois é, afeta sim, gente, mas se fosse assim, se fosse uma coisa gravíssima, né, ninguém que trabalhava em cozinha ia ser pai. Né? Aí isso vai depender, da quantidade de calor, né? Digamos, tem gente que fica, às vezes, só numa cozinha, sei lá, 45 graus. Tem pessoas que trabalham em fornos industriais, sei lá, 100 graus. Então, quanto mais o calor, mais o potencial agravo. Depois o tempo. Tem gente que trabalha, o cara é o chefe de cozinha, passa lá meia hora e sai. Né? Tem gente, como eu falei, o operador dessas máquinas passa 8 horas por dia há 10 anos. Então, quanto maior a exposição, maior, digamos assim, o agravo. Agora, por outro lado, tem a suscetibilidade individual. Tem pessoas que, às vezes, com essa meia hora, já pode haver mas meia hora, talvez 1 hora por dia, digamos, já pode haver alguma interferência. Já aquele outro que passa 8 horas, pode ser que não haja. Então, a gente tem que né, a gente sempre avalia todos os agravos e a gente tenta ver como que o organismo está respondendo. Então, alguns casos pode ser interessante. Cada pessoa Exato. individualmente, né? Exato. Então, o impacto, existe um impacto bem documentado, é comum, tá? Pacientes que trabalham muito e por muito tempo, tá? Eles podem ter alguma alteração, mas de uma maneira global, eu diria que a maioria não tem, tá? Mas é difícil a gente dizer porque tem vários outros fatores envolvidos, né? A gente está quase estourando o tempo, mas eu ainda tenho 2 perguntinhas aqui que a gente tem que correr para responder. Uma na caixinha de perguntas. Estou tomando Comid e Androsten, mas o espermograma não melhorou. Alguma sugestão? Tá, gente. Então, assim, esses aí são tratamentos hormonais para tentar estimular a produção. Lembra que eu falei que a gente tem que buscar as causas. Às vezes não há nenhuma causa. Então, o que a gente vai fazer é tentar induzir
a produção, tá? E geralmente a gente faz isso com tratamentos hormonais. O clomifeno é a droga mais utilizada, que ela vai agir aumentando um hormônio chamado FSH, que é um hormônio que estimula a produção, e aumentando também a testosterona circulante, tá? É diferente de você tomar a testosterona. Se você tomar uma testosterona que vem de fora do seu corpo, ela inibe todo esse processo, ela vai baixar o FSH. Então já o clomifeno não, ele aumenta a testosterona, mas aumenta também o FSH e ela tende a melhorar, né? Só que aí, assim, as pessoas geralmente tomam de forma aleatória, vê na internet e toma empiricamente, ou o médico falou, ah, É toma a aí, pior vamos ver o que coisa. acontece. Você pode prejudicar em vez É, de ajudar, né? então a gente tem que avaliar, né? Há quanto tempo está tomando esse clomifeno, tá? Qual foi a dose? Foi feito um acompanhamento hormonal? Houve uma melhora adequada do FSH? Houve uma melhora adequada da testosterona? Né? Quanto a isso, você consegue tentar modular, né? E você, geralmente existem protocolos de estimulação em que você visa aumentar o FSH em torno de 50%, testosterona mantém em torno de 700, 800, né? Então você tem que avaliar se atingiu os níveis. Muitas pessoas tomam clomifeno e não tem nenhuma resposta hormonal, logo não se espera nenhuma resposta em espermograma. Tá? O androsten, para quem não conhece, é o Tribulus, tá? Também que é um mecanismo, é um fitoterápico, que existem alguns estudos que falam que melhora, mas ele é um estudo muito, digamos, são estudos fracos, né? Geralmente você toma de forma empírica, muitas pessoas veem na internet também tomam, né? O efeito dele é muito variável, não costumo prescrever, né? E apesar de algumas pessoas realmente relatarem essa melhora por motivos que eu realmente não são desconhecidos, né? Não se sabe ao certo como que melhora, tá? E aí, gente, sempre reforçando, existe um perigo na automedicação. Não adianta ver as coisas na internet e querer aplicar para Claro. si. É sempre importante consultar o especialista, né? E aí, eu queria voltar aqui para uma outra pergunta que, na verdade, o doutor Evangelista deixou uma provocação para a gente, né? Ele pediu para a gente pensar nessa semana, além da gente alertar para esses temas, né? E fazer uma promoção de saúde, que a gente pudesse falar um pouquinho como as pessoas melhorarem a sua fertilidade, né? Você já veio falando de estilo de vida, veio falando algumas coisas ao longo da live, mas eu queria que a gente sintetizasse também agora que está chegando no final. Porque o casal que está acompanhando a gente em casa, o fator masculino, o homem, que é 50%, a doutora Johanne costuma dizer isso, né? 50% do material genético a gente tem que olhar, né? A doutora Clarissa também está aqui e sabe da importância do fator masculino. Então, o que a gente pode deixar de dicas aqui para quem está acompanhando o nosso ao vivo, nossa live? Então, de dica, gente, primeiramente que o homem, eu falo, né, que ele se faça mais parte desse processo, né? Não é comum a mulher ter que carregar o homem em muitos casos, né? Que eles não querem fazer, tem uma certa relutância. Então, minha primeira recomendação é que o homem, ele tem melhorado bastante, mas que eles se abram, né? Para buscar melhorar, para buscar realizar esse sonho junto, né? Não ficar delegando tudo para a mulher. Então, a primeira parte é na consciência. Segunda é na saúde, né? E aí a Johanne pode ajudar bem, né? Que eu digo a função reprodutiva nada mais é do que um retrato da saúde do indivíduo, né? Então, você quer potencializar a sua fertilidade, você tem que se preocupar, né, em ter um bom estilo de vida. E isso inclui, né, alimentação, dieta, atividade física, questões psicológicas também. Acho que eu vi alguém passar uma pergunta passando aí, se o fator psicológico ele pode interferir. E a resposta é sim, né? Então tá tudo dentro do mesmo pacote. Você tem que ter uma vida saudável, regrada, balanceada, com lazer. Eu diria até que uma vida feliz, por que não? Né? E equilibrada, isso aí vai otimizar as chances, né, de você conseguir engravidar. E por fim, né, também o homem ele se abrir mais a fazer um acompanhamento médico, né? É comum a mulher depois do pediatra, né, começa a entrar na adolescência, na puberdade, a mãe leva no ginecologista e desde então elas fazem acompanhamentos anuais durante toda a vida, né? Já o homem não. Acabou o pediatra dá tchau, volta se Deus quiser nunca, né? E isso Só aí volta no momento, né? só volta quando a situação já está preta. Então, esse tipo de falta de atitude preventiva e de acompanhamento, né? Então, o homem, inclusive o homem adolescente, ele precisa ser examinado, precisa, né? Muitas dessas questões, varicocele, alterações de testículo, alterações genéticas, algumas síndromes, elas são identificadas já na adolescência e muitas providências são de forma mais adequada naquela época, né? É diferente de você pegar, por exemplo, até um Klinefelter, que é uma síndrome que dá uma infertilidade, pegar o cara com 15 anos, pegar o cara com é mais complicado, certo? Então,
Então seria esse tripé, né? Primeiro, ser mais parceiro. Segundo, cuidar mais da saúde. Terceiro, fazer acompanhamento rotineiro com o médico, não só para tratar, mas para prevenir qualquer tipo de problema. E agora, para a gente fechar, nossa última pergunta que a gente vai fazer durante todas as lives, é uma mensagem final agora não para o homem, mas para o casal, para quem está tentando, quem está passando, está nessa jornada aí, lutando contra a infertilidade. Qual é a sua mensagem, doutor Eduardo? A minha mensagem é que não desista, tá, gente? A gente sabe que a infertilidade pode causar muito sofrimento, né? É um cargo, um fardo muito grande para o casal, né? Você vê muitas pessoas que estão há anos tentando e não conseguem. Muitas vezes é um problema subvalorizado pela sociedade, pela família, e muitas pessoas acabam carregando isso sozinhos, sem nenhum apoio. Então, o que eu digo é que não desista, tá? A gente vê por experiência, né? Todo mundo que persiste, todo mundo que corre atrás, um apoio de uma boa equipe, né? A gente está aqui sempre para dar esse apoio, né, para o homem, para o casal, né? A gente acaba conseguindo, de alguma forma, ter uma realização, né? Nem todos conseguem natural, e existem muitas falhas nos tratamentos, mas aqueles que perseveram, de um jeito ou de outro, eles acabam encontrando um fechamento e conseguem superar esse problema de cabeça erguida, né? Então, a minha palavra é: corram atrás, contem com a gente que vai dar certo. E aí, pessoal, a gente vai estar chegando ao fim, 18 horas em ponto, né? Encerrando aqui a nossa live. E eu quero, antes disso, lembrar vocês que a gente tem outro encontro amanhã, às 5 da tarde, com a doutora Remédios, agora olhando, falando dos fatores femininos da infertilidade. E eu espero vocês lá amanhã com a gente, né? A doutora Remédios também está aqui na audiência. Obrigada pela participação. Até amanhã. Eu queria agradecer a todos que participaram, e em especial também aos meus colegas, né, da nossa equipe, a doutora Clarice, a doutora Remédio, o doutor Elmar, a doutora Johanne, alguém mais que eu esqueci? E alguém que passou que eu não tenha visto, né? Todo mundo da nossa equipe, sinta-se abraçado, e é um grande prazer poder trabalhar com vocês. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.